Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode se sentar e, se você puder, já começar repetindo isso. Repete comigo, nós temos a mente de Cristo. Eu acho que eu e você podemos falar isso um pouco melhor. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Você tem a mente de Cristo mesmo, irmão? Irmãos, nós estamos numa época do ano muito sugestiva a uma série de coisas. Eu não sei se você sabe, mas aproximadamente daqui uma semana nós estaremos no maior evento em que o Brasil ele é conhecido. Uma festa secular que tem o nome de carnaval, tem uma herança histórica de Portugal, mas ela já não tem nos nossos dias de hoje nada a ver com aquilo que ela era em Portugal lá no passado. O carnaval se tornou um poço de promiscuidade, o carnaval se tornou um poço de tudo que o diabo ama e que Deus odeia, e ali normalmente é um ambiente onde as pessoas literalmente esquecem tudo que elas viveram espiritualmente o ano inteiro e literalmente, como o nome já é sugestivo, o carnaval vira uma herança de festas da carne e um esquecimento da nossa consciência do Espírito. Eu sou crente, eu nasci crente, em nome de Jesus eu vou morrer crente, mas talvez você está aqui nessa noite e você não nasceu crente. Em algum momento da sua vida você se desviou e talvez você já foi em algum carnaval. Talvez você não fez nada de errado, mas você viu muitas coisas erradas, sim ou não? Talvez você mesmo, em algum momento da sua vida, foi um dia para um carnaval e por carga do destino você foi levando, e quando você assustou, você olhou para você mesmo e falou, meu Deus, eu não fiz o que eu deveria. E eu não sei há quanto tempo você é crente, mas como eu disse, eu nasci na igreja e ano após ano eu vejo o mesmo cenário se cumprir. Em janeiro as pessoas chegam na igreja, a igreja ferve, a nossa igreja ferveu esse ano, hein? E a igreja ferve, e aí mais ou menos no final de janeiro as pessoas começam a perguntar, e aí pastor, vai ter retiro? E aí pastor, vai ter aquele evento legal? Qual que vai ser o rancho que a igreja vai alugar? Já tem preço? Quanto vai ser? E ano após ano eu digo assim, esse ano, meu irmão, não vai ter. E aí uma frase que eu escuto muito é, que pena. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir continuar firme, porque quando eu começo a ouvir os barulhos do tambor, eu não me aguento, pastor. Quando meu amigo me ligar, eu não me aguento, pastor. Pastor, se eu não voltar mais na igreja, o senhor já sabe o que aconteceu, me perdoa, mas depois do carnaval, eu volto. E esse ano as pessoas nem esperaram o carnaval chegar. Mas irmãos, por que eu estou falando isso?
Porque se eu tenho a mente de Cristo, pode vir o carnaval, o sem-aval, pode vir o velório do não sei do que, pode vir um churrasco, a festa, a balada, a proposta de Satanás pode cair na minha frente. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou fazer o que Cristo não faria. Você está comigo aqui? Muitas vezes nós somos levados às frases: eu não consigo, eu tenho uma tentação. Eu tenho um recado para você: não adianta você fugir do carnaval, porque ainda que você esteja num retiro no alto do monte, da colina sagrada, do monge de não sei quem, no mais alto lugar, sozinho, sem nenhuma pessoa, se a sua mente ela não for a mente de Cristo, você pode estar no céu, que no céu você vai continuar picando. Você está comigo aqui? O lugar não é o que nos define é estarmos com a mente conforme a mente de Cristo. E esse texto que nós lemos, ele está sendo claro em falar para nós que existe dois jeitos do ser humano pensar. Ele tem um jeito que ele pode pensar, que pelo texto bíblico ele diz que é um jeito conforme o espírito do mundo, e tem um outro jeito que é conforme o espírito da sabedoria que vem direto de Deus. Você está comigo aqui? Irmão, em nome de Jesus, se você ia, você não vai mais nesse negócio. Se você chegou a preparar uma fantasia, muito bem, você vai trazer ela para o GC Fantasy aqui, vai colocar um pouco mais de saia, vai colocar um pouco mais de... É tule, Vitória? Não, né? Seda, como é que chama aquele pano de Jesus? Aquele pano de Jesus, igual aquele, ó. Seda, você vai pegar uma seda bem bacana, vai alongar e vai vestir de algum personagem bíblico que vai estar aqui com a gente, amém? Pastor, não fala isso. Falo, eu não quero perder a sua alma. Mas se você for, meu irmão, eu te espero depois do carnaval, eu vou pegar seus cacos e vou orar por você. Mas, irmãos, o que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite não é só um desconforto do João para com um carnaval, não é só uma forma de regurgitar isso diante da igreja e demonstrar o meu ódio sobre essa festa tão maldita que mata todos os anos mais pessoas do que uma guerra, que engravida e transmite AIDS para mais pessoas do que uma África. Não é sobre isso. Mas eu queria compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus sobre termos uma mente conforme a mente de Cristo. Porque, como eu disse, se nossa mente estiver moldada a Cristo, eu vou estar no meio de qualquer bagunça e eu continuarei sendo um bom cristão. Eu posso estar no meio de qualquer prerrogativa ou provocação de Satanás, que eu não irei me deixar ser levado por ele. Você está comigo aqui? Sendo assim, irmãos, nós precisamos mergulhar e entender que nós temos de fato uma mente em Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, que é o primeiro que nós lemos, ele vai ser muito claro em nos dar uma instrução, e olha o que o texto diz: e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ele é claro em dizer: nós não temos recebido o Espírito do mundo. E ele continua dizendo: e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então olha só o que o texto está dizendo. Primeiro, nós não temos o Espírito do mundo. Depois ele está declarando para nós que nós temos o Espírito de Deus e que nós temos não apenas esse Espírito, mas como diz assim, esse Espírito é para que conheçamos a vontade de Deus. Irmãos, quantos de nós gostariam de poder conhecer a vontade de Deus para nunca mais errar na vida? Se eu pudesse a minha vida toda, eu gostaria de andar plenamente conforme os ditames e os lugares que Deus quer me levar para que eu nunca mais erre.
Mas posso ser sincero com a igreja nessa noite, muitas vezes o que nos faz não andarmos na direção exata de Deus, e o que nos faz nós nos perdermos às vezes no meio do caminho que Deus guiou a nós, porque no meio do caminho nós começamos a entender e dar mais espaço para o nosso próprio espírito humano, do que para o Espírito de Deus que deseja nos levar a um lugar desejado, que Deus quer nos levar. Você está comigo aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que a Bíblia está dizendo que é espírito do mundo. Você pode perguntar para o seu irmão, você sabe o que é espírito do mundo? Eu vou te falar o que não é um espírito do mundo, do texto. O espírito do mundo não é um demônio. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O espírito do mundo, ele não é um demônio. Então, cada vez que eu e você pecamos, não foi o diabo que foi lá, pegou na minha mão e me levou em direção ao pecado. Eu fiz isso. O espírito do mundo é algo que opera na minha vida quando eu não me cuido. Satanás, ele joga as setas, mas quem pega elas e lança em nós mesmos somos nós. Outra coisa que não é o espírito do mundo, muitas vezes nós achamos que o espírito do mundo é algum lugar lá fora em específico que eu vou, e ali é o lugar onde Satanás habita. Até pode ser, mas sabe qual que é a interpretação mais específica para espírito do mundo? Quando eu ocupo a minha mente de coisas que não são as coisas de Deus. Eu já falei isso em outras mensagens, mas esse espírito que está sendo dito aqui, espírito do mundo, esse espírito, a palavra original dele é pneuma. Pneuma é a mesma palavra que nós chamamos no nosso português pneu. Irmão, o que um pneu faz? Pastor, ele roda. Como que eu sei que um pneu é bom? Eu vejo que um pneu é bom pela marca dele. Mas o pneu, por mais caro que ele seja, o pneu mais barato que seja, o pneu do ressolado ao melhor, da melhor marca que existe, todos eles precisam de uma coisa lá dentro dele para fazer ele funcionar. E essa coisa é o ar. Do pneu mais caro ao mais barato, ele precisa de ar. Do pneu mais caro ao pneu mais barato, se eu tirar o ar que tem dentro dele, ele vai estragar. Ele não vai rodar como deveria, ou ele não vai rodar, ou se ele chegar a rodar um pouco, ele vai rodar um pouco para estragar. Porque um pneu, por melhor que seja, ele precisa de ar correndo dentro dele, para que ele possa ser usado plenamente, porque ele foi feito para fazer. Você está comigo aqui? Agora, o que pneu tem a ver com espírito? O espírito é aquilo que nos reveste. Todo homem tem um espírito dentro dele. E qual a diferença daqueles que andam segundo o Espírito de Deus para aqueles que andam segundo o Espírito do mundo? Aquilo que você coloca dentro do seu espírito para fazer você rodar. Você está comigo? Se eu coloco para dentro de mim coisas boas, automaticamente o ar que está rodando dentro de mim vai ser um ar bom que vai me fazer caminhar mais. Mas se eu começar a esvaziar o meu espírito de coisas boas, eu vou começar a não andar e não conseguir rodar para o propósito para o qual eu deveria. E pior do que isso, se eu começar a me encher de coisas vãs e coisas alheias ao que eu preciso encher o meu espírito, eu vou começar a rodar mal. Eu não sei se isso é verdade, mas algumas vezes eu vi que dependendo do terreno que você roda, em vez de você colocar ar, você tem que pôr água dentro do pneu. Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falando que dependendo do carro forte e da blindagem que um veículo precisa ter, você tem que colocar areia lá dentro do pneu para ele conseguir andar. Só que toda vez que eu coloco uma coisa para adaptar, eu estou mudando aquilo que foi feito para ser feito.
do jeito que deveria ser feito. Irmãos, olha aqui para mim. O nosso espírito e o nosso corpo, ele foi feito para ser cheio de Deus. A nossa vida foi feita para ser completamente transbordada por Deus. Mas nós começamos muitas vezes a nos adaptarmos, a colocarmos coisas dentro de nós que não são as coisas de Deus. Muitas vezes são pecados, muitas vezes são outras coisas alheias que não corroboram para o reino de Deus são. Mas eu posso te falar uma coisa? Quando aqui está falando que nós não temos o espírito do mundo, esse mundo nem é o carnaval que eu falei. Sabe o que é esse mundo aqui? A nossa vida comum, que muitas vezes nos impede de viver uma vida espiritual. Sabe aquele monte de afazeres que vão vindo no nosso dia e a gente vive um dia de cada vez como se estivesse apagando toda hora um incêndio e chega no final da nossa semana, chega no final do nosso mês, chega no final do nosso semestre, seja no final do nosso ano, a gente chega e olha e fala assim, parece que eu não fiz nada a não ser ficar apagando pequenos problemas. É disso que Paulo está falando. A gente se consome tanto em apagar os pequenos incêndios que não sobra tempo para buscar com que o Espírito de Deus nos enche. É claro que se há uma idolatria para ser quebrada no nosso coração, nós precisamos romper. É claro que se há ambientes que estão estragando a nossa fé, nós precisamos romper. Mas talvez nessa noite o Senhor esteja querendo falar conosco sobre a nossa falta de tempo com Ele na nossa vida comum. Pastor, você não sabe o quão eu tenho que trabalhar. Eu imagino, irmão, eu não te julgo. Pastor, você não sabe como é difícil eu poder cuidar dos meus filhos, são 2, são 3, eu imagino realmente a dificuldade. Mas sabe qual é o problema? Se nós não nos enchermos de Deus, alguma coisa vai nos encher, porque um pneu não pode rodar vazio. E se eu e você não colocarmos um jeito na nossa agenda, seja levantar um pouco mais cedo, seja dormir um pouco mais tarde, seja fazer ou correr uma milha a mais, vai chegar uma hora que nosso pneuma vai estar tão cheio, mas tão cheio de outras coisas, que não vai sobrar espaço para Deus entrar dentro dele. Isso é um despertar para nós nessa noite. O que e do que nós temos nos enchido? É interessante que existe uma frase que diz que nós vivemos no mundo, mas nós não somos dele. Eu estou a toda hora andando no mundo, mas aquilo que me enche é o Espírito que não está no mundo. O versículo 13 e o versículo 14 dessa palavra vão dizer assim: disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, olha duas coisas que aparecem, uma no versículo 13. Paulo diz que tudo aquilo que ele fala, ele busca falar não com as palavras humanas, mas com aquilo que pode ser revelado de Deus para ele, para que as pessoas também sintam Deus. Irmão, quantas vezes alguém pergunta a nossa opinião e a gente emite a nossa opinião? Sabe o que eu ouvi outro dia e eu levei para a minha vida? Quando alguém pedir a sua opinião, responda o que a Bíblia diz sobre o que a pessoa quer escutar. Porque muitas vezes a nossa opinião ela vai ser sugestiva a agradar o que as pessoas querem ouvir. Mas quando em vez da minha opinião eu lanço a Bíblia, eu lanço uma palavra que não tem erro, e segundo a própria Bíblia, a palavra de Deus ela não volta vazia. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo para nós. As coisas humanas se discernem com coisas humanas, mas as coisas espirituais serão reveladas pelo espiritual.
Só que olha aqui que o verso 14 diz: mas ora a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Irmão, você já tentou explicar para alguém que não é crente a nossa vida de crente? As pessoas ouvem e falam: isso é loucura. Orar de madrugada, isso é loucura. Você acredita que o seu chamado foi revelado por um negócio que você sonhou, que Deus falou com você? Isso aqui é uma direção de Deus. Você ora para um Deus que você nunca viu, você acredita num negócio que você nunca viu, sentiu um toque, um negócio, mas você acredita nisso. Para quem ouve e não tem espírito, não entende. Quem ouve e não tem o Espírito de Deus não entende o porquê que você jejua. Quem ouve e não tem o Espírito de Deus não entende por que você ora. Quem ouve você falar e não entende das coisas espirituais, de fato, não vai conseguir caminhar e nem entender, porque nós caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E vou te falar uma coisa, meu irmão, andar em Deus é literalmente crer e pisar para depois o chão aparecer. Mas algo interessante, irmãos, que traz no versículo 14 é que ele diz: a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Essa pessoa natural aqui, sendo dita no texto, é o psicológico do homem. É a sua alma. Eu não sei se você também já esteve na igreja e já nos ouviu falando isso, mas existe uma divisão. O teu corpo quer ir para uma direção, é carne. A tua alma é onde estão os seus sentimentos, aquilo que você sente, quem você ama, quem você odeia. E o seu espírito é a parte sensata de você, que inclusive é aquele que a todo tempo está tentando te levar em direção ao Espírito de Deus. E o que esse texto está falando é que a pessoa natural, ou seja, na sua alma, ela não consegue entender Deus. Ela não consegue entender a direção do Espírito de Deus na sua alma. E talvez você esteja perguntando assim, mas por que ela não consegue compreender? Por que o ser humano não consegue entender Deus na sua alma? Porque se a sua alma são os seus sentimentos, os meus sentimentos muitas vezes não irão conseguir compreender Deus na magnitude que Ele é. Porque se eu amo alguma coisa e Deus me tira alguma coisa, a minha alma, ela não entende que há um propósito de Deus nisso. A minha alma chora e sofre porque eu estou sofrendo. A minha alma não consegue compreender por que se eu amo, eu tenho que deixar de fazer, porque a minha alma chora, a minha alma sofre, a minha alma não consegue entender por que eu tenho que odiar o pecado, se o pecado faz tão bem para ela. Por que eu tenho que fazer escolhas difíceis se a minha alma adora ficar no lugar confortável que ela está? Você consegue me compreender? É por isso que muitas vezes as pessoas que são levadas apenas pelos seus sentimentos, elas não conseguem romper com aquilo que elas precisam romper. Se eu sou levado pelo sentimento, a minha natureza humana não me permite olhar além do que 2 ou 3 metros à frente. Enquanto que o meu espírito já está lá na frente, desejando regozijar das maravilhas do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Se nós não rompermos com o nosso eu natural e parar de ouvir apenas os nossos sentimentos, a vida inteira nós vamos andar em círculo, como o povo do Egito andou. A vida inteira nós vamos rodar e nunca chegaremos ao nosso propósito. Porque se há uma coisa que é certeira, é que a nossa alma, os nossos sentimentos, em muitas vezes, e ouso dizer que se não na maioria delas, os nossos sentimentos não entenderão as escolhas que Deus está pedindo para nós fazermos. Isso faz sentido para algumas pessoas aqui? Muitas vezes nós temos que abrir mão do que queremos em prol daquilo que Deus falou com a gente, crendo que dias melhores virão.
Eu não ando pelo caminho a alma quer, eu não ando pelos meus sentimentos, eu ando pela vontade de Deus. Amém? Se nós olharmos para a história, a Vitória leu esse texto, e esse texto fala muito conosco, irmãos, de Salomão, em Eclesiastes capítulo 2. Olha o que Paulo está dizendo nesse texto, preste atenção. Existe uma sabedoria humana que nos leva a uma inteligência, e amém. Só que as coisas espirituais, elas não são compreendidas pela inteligência natural do homem. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Se é crente, você vai saber me falar. O nome dele foi Salomão. A Bíblia diz que nenhum outro homem pisou nessa terra em ser humano tão sábio quanto Salomão foi. Ele conseguiu ganhar guerras que ninguém conseguiu ganhar. Ele conseguiu decifrar enigmas que ninguém mais conseguiu decifrar. A sabedoria e o dom que Deus deu para ele, para ser alguém inteligente, fez dele alguém que revolucionou o mundo de sua época. As pessoas saíam dos seus países, os reis saíam dos seus países para conhecer o homem que tinha a sabedoria elevada. Mas olha para a história de Salomão, eu não sei se você sabe. No meio da sua idade mais madura, com toda a sabedoria do mundo, ele se desviou. Porque ser inteligente não significa necessariamente ter Deus. Ele termina a sua vida, como o próprio texto de Eclesiastes 2 diz, com todo o dinheiro que a sabedoria deu para ele. Ele termina a sua vida com tudo que um homem de sua época poderia ter, com todos os privilégios, com todas as coisas que um homem gostaria de experimentar, tudo. A sua inteligência o permitiu convencer 1000 mulheres ao mesmo tempo de namorar com ele. Mas ele termina dizendo: eu tive toda a sabedoria do mundo, eu tive tudo o que eu queria com a minha inteligência, mas tudo isso é vaidade. Quantas vezes nós mergulhamos nos livros buscando conselhos que só esse livro aqui poderia nos dar? Quantas vezes nós procuramos na internet a videoaula certa, o youtuber certo, o coach certo, o lugar certo. Eu quero ir no lugar certo, eu quero procurar a resposta certa, eu vou no médico certo, eu vou no psicólogo certo, eu vou procurar a alternativa correta. E no mundo tão globalizado como nós estamos, nós queremos que de algum lugar essa resposta venha, que alguém sábio seja inteligente o suficiente para dar para nós as respostas que nós precisamos. E talvez a palavra e o Espírito estão gritando para nós: não está lá a sabedoria que você está buscando, não está de lá o conhecimento que você está buscando, está na sua sala, do lado da beirada da sua cama. É só abrir, a sabedoria espiritual está aqui. Muitas vezes nós andamos e buscamos tanto um conhecimento longe, e o conhecimento está bem aqui, no meio da nossa perna, com os nossos joelhos dobrados, buscando entender qual é a direção de Deus para mim. Irmão, entenda nessa noite, eu não estou dizendo que você tem que se tornar alguém ignorante, nunca mais buscar bons conselhos e nem buscar bons livros, mas eu tenho que dizer para você também nessa noite que existem conselhos que só Deus pode ministrar no seu coração. Só o Senhor pode trazer palavras a você que podem mudar o seu destino de verdade. É por isso que no verso 15 ele vai dizer assim: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Irmãos, olha o que diz o versículo 15. Pode projetar para mim, por favor? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Eu sei que para nós é muito sugestivo pensar que alguém que é espiritual é um juiz que bate o martelo e pode sair julgando todo mundo. Só que não é isso que esse texto está falando. Ele está falando bem o contrário. Esse verbo ali sobre julgar, ele não está falando necessariamente que o cristão, que alguém que é espiritual, ele vai sair apontando dedos para as outras pessoas. Esse julgar que está sendo dito aqui, é o julgar ao serviço do juiz. O que um juiz faz? Ele recebe as provas de um processo, ele analisa o processo e então ele vai julgar, ele vai proferir uma sentença, ele vai proferir um entendimento sobre o que ele decidiu à vista daquilo que ele analisou. Irmãos, entenda nessa noite, o que Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, é o seguinte: o homem espiritual, antes de tomar uma decisão, ele para, pensa, analisa e então ele chega a uma decisão do que finalmente ele vai fazer. Pessoas espirituais buscam, oram e analisam antes de fazer alguma coisa, amém? Só que o texto continua dizendo assim, que além dessa pessoa não ser julgada, além dele poder julgar as decisões, ele também não é julgado por ninguém. Novamente, eu preciso te informar que isso não significa que o fato de você se julgar uma pessoa espiritual, que ninguém nunca mais vai poder apontar o dedo para você ou literalmente julgar as suas atitudes. Porque se nós olharmos um outro texto de Mateus, vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar, chama ele no particular e o repreenda. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que se alguém é espiritual o suficiente para tomar boas decisões e buscar a orientação de Deus em suas decisões, chegará ao ponto que ninguém vai precisar ficar julgando essa pessoa, porque ela sabe e se tornou alguém que a todo tempo busca viver a vontade de Deus. Irmãos, em outras palavras, se a todo tempo eu busco a vontade de Deus, tem possibilidade de eu errar em algum momento. Eu só erro quando o meu foco se perder. Eu só mudo a minha direção se eu não estiver mais ligado e nem sintonizado naquilo que Deus deseja fazer sobre a minha vida. Está comigo aqui, irmão? Nós precisamos então colocar no nosso coração que nós precisamos ser espirituais. A nossa carne vai falar muita coisa. As pessoas que estão ao nosso lado, em muitos momentos, elas vão falar muita coisa. Eu ouso dizer a você, meu irmão, que talvez esse mês de fevereiro vai ser um mês que você vai escutar muitas coisas, muitas propostas, inúmeras tentativas, possibilidades. Você vai escutar muita coisa. Mas é necessário que quando as opiniões ao nosso redor chegarem, ou mesmo que a nossa cabeça tente nos guiar a um lugar, nós precisamos ser espirituais o suficientes para buscar a vontade de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o Senhor, para que a vontade do Senhor seja a vontade que o nosso coração escolha fazer. Talvez essa noite, meu irmão, seja a noite que o Senhor está querendo ministrar ao coração de algumas pessoas, para que nós entendamos que nós precisamos buscar a vontade dEle. Como o texto diz, há muitas coisas que o homem compreende com coisas humanas, mas existem coisas que o homem só consegue compreender se ele estiver buscando espiritualmente qual é a vontade do Espírito de Deus para a sua vida.
Eu queria te convidar para você se colocar de pé. Eu gostaria muito, 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 meu irmão, que você pedisse a Deus para ministrar no seu coração aquilo que você precisa. Muitas vezes a pregação ela se torna algo como um processo de eu ler, eu venho aqui, eu te explico os versículos, você entende, mas a palavra não entra no seu coração. Nós viemos aqui, nós adoramos, nós cantamos canções, mas muitas vezes essa palavra, ela não cria raízes dentro de nós. A adoração não cria raízes dentro de nós. E esse texto fala de uma maneira tão linda, que o Espírito ministra no nosso espírito. E as coisas espirituais, elas só são compreendidas por aqueles que buscam o meio e o mundo espiritual. Nós não podemos nos contentar em sentir Deus apenas na nossa sabedoria humana. Nós não podemos achar que a nossa vida vai dar certo porque a gente fez o curso X, porque nós vimos a aula Y e agora nós aprendemos tudo que nós precisamos fazer. Agora nós já sabemos o suficiente de como que temos que falar, como que temos que nos vestir, como que nós temos que nos portar. Tudo isso é muito bom. Mas se o Espírito Santo não vir na nossa vida e Ele não nos dar a direção certa, talvez a gente vai chegar e vai caminhar muito pela nossa sabedoria humana, mas vai chegar um momento que nós vamos olhar para trás e percebemos que toda a nossa sabedoria nos levou longe, mas não nos levou para o lugar certo. A nossa sabedoria nos levou a um caminho promissor, mas ela não nos levou ao caminho salvador. Que nessa noite nós possamos buscar a vontade do Espírito de Deus para as nossas vidas. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós não queremos ser como aqueles que andam pelo Espírito do mundo. Nós não queremos ser como aqueles que têm a sua agenda lotada para tantas coisas, mas não tem tempo para o Senhor, Pai. Talvez alguns de nós, a sua Bíblia já está parada há tanto tempo que ela já começou a empoeirar. Talvez muitos de nós já nem sabem mais falar alguns versículos de cor, porque já fazem tempos que já não pegam a sua Bíblia para ler. Talvez o nosso corpo já não sabe mais o que é fazer um jejum, o que é dedicar tempo em oração, porque isso foi sendo distanciado das nossas vidas. E Pai, nessa noite nós queremos nos comprometer contigo, Senhor. Nós queremos ser pessoas espirituais. Chega, Senhor, de andar pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós queremos na nossa alma. Nós queremos andar pelo espiritual, Senhor. Nós queremos ter um entendimento correto, para que quando nós tomarmos as decisões, nós já saibamos que nelas contém o óleo do Espírito Santo, que nelas contém a direção que é guiada pelo Espírito de Deus. Nós queremos, Senhor, andar em caminhos onde nós saibamos que por mais que nós não vejamos o chão, Ele ainda está lá pelo poder da Sua palavra. Senhor, nos cresce no Espírito. Senhor, nos cresce no Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar além do que os nossos olhos naturais veem. Nos ajuda a enxergar além do que as coisas naturais nos ajudam a ver, Pai. Em nome de Jesus, nós sejamos os homens e as mulheres segundo o Teu coração.